Vamos abrir a Bíblia em Romanos? Romanos 13, só para nós lermos um versículo para iniciar e refletirmos a respeito dele, e depois a gente vai entrar propriamente no tema da mensagem. Romanos 13. Romanos 13, 7. Vamos ler? Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, pedimos perdão, Pai, pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados. E te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Oportunidade, ó Pai, de lermos a Tua palavra, de refletirmos sobre ela em nossas vidas, ó Pai. E que a cada dia, sempre que abramos a Tua palavra, que possamos nos edificar, ó Pai, nos redaguir, nos corrigir, para que possamos continuar, ó Pai, o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos pelas coisas que o Senhor tem nos dado, pela Tua proteção, pela Tua orientação sobre a Tua igreja, ó Pai. Essas coisas nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler, fiz questão de ler esse versículo como início para a nossa reflexão, né? Paulo aqui exortando a igreja ali em Roma a respeito da necessidade, né, de fazer o que é certo. A quem honra, honra. A quem temor, temor. E a quem tributo, tributo. E queria reforçar aqui a questão a quem honra, honra. Né, esse culto aqui é um culto geralmente destinado a nós que já somos cristãos. E a ideia hoje é a gente refletir a respeito da alegria de ser servo de Deus. A alegria de sermos falantes da sua palavra, sermos hospedeiros da sua palavra e do prazer que nós temos de falar da sua palavra. Quando a gente pensa a respeito do que nós éramos, o que foi necessário que acontecesse para que nós pudéssemos entender o Evangelho e o nosso novo estado, né? O nosso novo estado enquanto servo de Deus, como filhos de Deus, filhos por adoção por Deus, a alegria que nós temos em manifestar isso, em compartilhar com o próximo, compartilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que essa pessoa também entenda o que aconteceu com você, né? O que aconteceu com você que te faz hoje uma pessoa diferente? Por que você se considera uma pessoa diferente, né? Então, falar um pouco dessa alegria aí. Quando nós pensamos nisso, a primeira coisa a gente também tem essa questão, claro, de emanar, de falar sobre aquilo que nós estamos falando, mas também é uma forma de honrar o nosso Deus. A gente não falar, a gente não testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida, chega até a ser um crime de omissão, digamos assim. Porque algo acontece de bom na sua vida, na nossa vida secular, e você não quer imediatamente contar. Você não quer imediatamente compartilhar. Se um filho passa numa faculdade, se você consegue, né, um bom emprego, a gente tem aquela ansiedade, aquela ansiedade gostosa de compartilhar, né, de falar com as pessoas. E Deus fez uma grande obra em nossa vida, irmãos. Fez uma grande obra em nossa vida, fez um milagre em nossa vida. E a gente deveria honrá-lo a cada dia, com nosso testemunho e com o nosso falar disso, né? Demonstrar na nossa alegria, no nosso viver, essa dádiva que foi dada. Então, vamos antes de falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre essas questões, vamos primeiro lembrar quem nós éramos. E aí eu vou contar com a ajuda dos irmãos aqui, que eu estou com a voz ruim, vocês me ajudam a ler. Vamos lá? Então, vou pedir para o irmão Saldanha. Irmão Saldanha, Efésios 5:8. Vamos lá. Efésios 5:8. Porque no mistério eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. 1 Pedro 2:25. Guilherme, 1 Pedro 2:25. Que é um modelo de trabalho. Agora que eu falo para você, Ok.
E irmão Daniel Moura, Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21. Amém. Vocês encontraram algo de familiar nos 3 versículos? Todos aqui estão balançando a cabeça, assim, né? Porque no outro tempo nós éramos... Então, primeiro trevas, depois mas encontramos a luz, depois nós éramos ovelhas desgarradas, mas voltamos ao pastor, e depois nós éramos estranhos. Irmãos, e essa é a verdade. Primeiro, para a nossa reflexão, antes de falar do prazer que a gente tem que ter e de anunciar o Evangelho, é a gente olhar como nós éramos. Antes da gente... fazendo comparação mesmo, né? Hoje, a gente às vezes acha que o fato de nós estarmos aqui falando de Deus, entendendo a sua palavra, a gente trata como se fosse algo corriqueiro. E não é. Como se fosse algo do dia a dia das pessoas. E não é. A grande parte das pessoas até leem a sua palavra. A grande parte dos sabedores, as pessoas que detêm bastante conhecimento. Mas elas leem a palavra de Deus como um livro, como uma fonte de sabedoria secular para complementar o seu conhecimento. Mas eles ainda continuam nas trevas. Eles ainda continuam sendo ovelhas desgarradas. Eles ainda continuam sendo estranhos. E nós não. Nós, quando lemos a sua palavra, entendemos o real significado daquelas palavras em nossa vida. Fazemos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o que nós éramos e o que nós somos. E quando você olha esses 3 trechos mostrando você era isso e você é isso, mostra de novo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós éramos incapazes de entender a sua palavra, éramos incapazes de entender a nossa condição, e hoje nós entendemos. E hoje nós falamos com a maior naturalidade isso. Nós éramos trevas, nós éramos estranhos, nós éramos ovelhas desgarradas. Mas eu quero refletir aqui. Quando você pergunta para um dos seus amigos na faculdade, no trabalho, e você brinca com ele, você sabia que você é uma ovelha desgarrada? Você acha que ele vai concordar com você? Sabia que você é trevas? A forma como Deus te enxerga hoje, você é trevas? Você está separado? De maneira nenhuma. Eles não vão enxergar. Assim como o irmão uma vez, tempos atrás, trouxe aqui essa questão de necessidade de arrependimento, se emendar. As pessoas não veem essa necessidade de arrependimento, se emendar, porque não há, na visão deles, a necessidade de se fazer isso. Mas nós entendemos. E esse entendimento, irmãos, esse reconhecimento, nós devemos ser gratos. Honrar o nosso Deus porque Ele proveio da parte de Deus. Amém? Seu Santo Espírito nos convenceu. A palavra de Deus fala isso. O seu Santo Espírito nos convenceu do pecado. Nos convenceu da necessidade de arrependimento. E quando nós éramos o que nós éramos, quando nós entendemos o que nós éramos, irmãos, é motivo de grande alegria. Saber que hoje nós não somos mais trevas. A palavra de Deus fala, vós que sois do dia. Deus não nos olha mais como peregrinos da noite, mas nos olha como do dia, mesmo nós ainda nessa carne de pecado, ainda fazendo coisas que não agradam a Deus. Quando Deus olha para nós, o sangue de Cristo que foi derramado, faz com que nós nos tornamos dia, né? Faz com que nós sejamos do dia. E a palavra de Deus fala para andarmos na luz. Outra questão fala, ovelhas desgarradas. É interessante essa alusão, porque mostra a forma como nós andamos nesse mundo. As pessoas acham que estão fazendo as coisas corretas, mas de fato estão desgarrados, estão indo cada um para o seu lado. E nós não, nós temos um pastor, nós temos um condutor, o bispo das nossas almas, como fala a palavra de Deus, que nos conduz. Mesmo que a gente tenha as nossas aflições aqui no nosso dia a dia, as nossas peculiaridades de viver, de dificuldade, nós temos um líder. Nós temos um pastor que com seu cajado vai lá e traz a ovelha de novo. E nós não estamos desgarrados. Nós não estamos desgarrados, irmãos. Nós não estamos livres nesse mundo jogado às traças. E isso é motivo de alegria.
Porque quantas pessoas estão desesperadas, se desesperam porque não encontram guarida, não encontram direção. O cristão que tem essa confiança do Espírito Santo, irmãos, não pode se desgarrado. Porque por mais que a nossa vida esteja ruim momentaneamente, aqui, por uma questão ou outra, nós sabemos que a nossa alma está com direção. A nossa alma ela tem direção segura. Nós temos um pastor seguro que nos ouve, que vai lá e nos conduz. A palavra de Deus sempre fala, né? O Senhor é o bom pastor. Ele realmente é o nosso pastor. Nós temos um condutor, um líder. Tantas pessoas nas empresas procuram bons líderes, né? A gente procura, às vezes, ser um bom líder, mas nós temos uma liderança espiritual magnífica. A liderança da nossa alma está entregue. E depois nós éramos estranhos, né? Nós éramos desprovidos de conhecimento, desprovidos de um relacionamento com Deus. É isso que muitas pessoas talvez hoje caem no engano, no ledo engano, de achar que pelo fato de ter uma vida boa ou ter uma vida aparentemente espiritual, elas são conhecidas de Deus. Elas não são conhecidas de Deus. Deus não ouve a pecadores. Então nós podemos vir aqui na igreja, e esse é o apelo que nós fazemos às vezes aos jovens e aos irmãos que sempre vêm, aos amigos que sempre vêm à igreja, que às vezes têm a impressão, pelo fato de muito virem à igreja, acham que Deus o conhece. Deus não o conhece. Na forma como nós estamos dizendo aqui, na forma de filho, na forma de relacionamento. Você vem, você escuta a palavra, é importante, mas se não há transformação, se você não passa do estado de estranho para amigo, para filho, você ainda continua sendo estranho. E ainda você não continua sendo participante da glória de Deus. Mas, irmãos, trouxe tudo isso como pano de fundo para falar o quê? Do privilégio. Do privilégio de mostrar de como nós éramos e como nós somos. Então, devemos dar honra a Deus. Glória a Deus a isso. E como nós podemos fazer isso? Um jeito bem prático. Demonstrar através do nosso dia a dia a alegria de sermos servos dele. A alegria de sermos participantes desse gozo, dessa glória. Através do nosso testemunho, através do nosso falar, irmãos. Através das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas têm que saber que nós somos cristãos. As pessoas têm que saber que nós somos diferentes. As pessoas têm que saber o motivo da sua alegria. O motivo de que te faz não blasfemar, o motivo que não te faz ver as coisas como o mundo vê. As pessoas têm que saber, porque isso pode ser uma grande oportunidade, irmãos, para você falar da palavra de Deus. Deixa eu falar porque eu sou assim. Deixa eu te falar porque eu tenho essa segurança. Deixa eu te falar que, mesmo com toda essa corrupção do governo, deixa eu te falar que com todo esse problema que nós temos de emprego, eu, na verdade, não estou nem aí para essa vida. Eu não estou nem aí para essa vida porque eu quero a vida do porvir. Como você pode ter essa segurança? Como você pode ter essa paz, esse descanso inexplicável, como nós vamos ver no versículo mais para frente? É porque você foi transformado, irmão. E você tem que falar isso, né? Sinta alegria, sinta prazer, sinta gozo de falar isso. Nem todos nós somos pregadores. Nem todos nós vamos sair aí na rua, abrir a Bíblia nas praças e falar. Mas você pode, no seu dia a dia, através da sua convivência, demonstrar os frutos de um cristão. No trabalho, quando você está falando com um amigo seu muito chegado, você gosta de um amigo, né, que não é cristão. Você tem ali um colega de trabalho. E você gosta dele pela companhia, é prazeroso estar com ele. Que melhor presente é do que você compartilhar a palavra de Deus com ele? Porque se você quer o bem daquela pessoa, você quer o mesmo que você tem. Porque você crê que o que você tem é o melhor, não é? Então, você compartilha com ele. Então, vamos continuar a falar um pouquinho sobre isso. E em 1 Coríntios 1, 23, vamos abrir lá, 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23 fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, aqui é a igreja de Corinto, falando sobre a loucura do Evangelho. E de novo aqui nós estamos falando sobre essa questão de falar, não nos omitimos de falar daquilo que tem acontecido em nossa vida. E Paulo fala aqui: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus por quê? Porque os judeus até hoje,
esperam um Cristo que vai vir se impondo sobre todas as nações, um Cristo de guerra, que vai subjugar as suas nações e vai libertar finalmente o povo judeu. E eles estão esperando até hoje. E eles acham um escândalo Jesus Cristo, né? E fizeram o que fizeram. Foram incapazes de entender o que estava acontecendo quando Jesus veio. Foram incapazes, né? Claro, tudo dentro do plano de Deus, mas foram incapazes de ver Jesus como Filho de Deus. E loucura para os gregos, porque, né, o grego, principalmente aqui na época de Corinto, na época de Cristo, né, a Grécia era o quê? Lembra que nós aprendemos lá nos estudos lá no Retiro, e nós aprendemos também aqui, né? O que era a Grécia? A Grécia era considerada o templo da sabedoria, da filosofia humana naquela época. Ali é onde tinham as pessoas mais inteligentes daquela época, né? Inteligentes, sabedoras. E é loucura para os gregos. Da pregação de Jesus Cristo, um homem, o Deus que se fez carne, que veio e morreu para salvar os nossos pecados, para tomar o nosso lugar, levar os nossos pecados a Cristo, nos trouxe justiça, né? Isso era loucura para eles. Loucura, isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é ficção, né? Achavam os cristãos uns tolos. Assim como muitos dos dias de hoje acham isso ficção, tolice. Nos acham bitolados, nos acham alienados. Ou acham um bando de, cabras cegas. E, infelizmente, quando nós olhamos muitas das igrejas que pregam a palavra de Deus, é isso que talvez a pessoa pode ter a impressão, porque não é pregado o verdadeiro evangelho. Não é pregado a loucura do evangelho. É pregado qualquer outra coisa que realmente é tolice. E aí o leigo, né, o que não é cristão, ele fala, você é dessa laia aí, ó. Você é dessa laia que prega isso daí. Pô, Daniel, você acredita nisso? Sério mesmo? Sério mesmo, Vitor, você acredita nisso? Pô, você é um cara tão inteligente, você vai me dizer que Jesus Cristo veio, morreu por você, e você tem que se arrepender. Pô, da onde vem isso? Né? São os novos gregos. O mundo é a nova Grécia, nos achando estúpidos, nos achando loucos. Mas, irmãos, uma coisa que nós não devemos parar de pensar é o seguinte: nunca cessa o tempo de falar de Deus. E por mais que nós pensemos ou olhemos que a pregação está em demasia, ela na verdade não está, porque a pregação verdadeira não está em demasia. A pregação verdadeira, a loucura do evangelho, né, como o Paulo fala também aqui fala em Romanos, a loucura do evangelho, o Cristo verdadeiro, ele não é pregado nessas outras igrejas. É pregado qualquer outra coisa, menos o arrependimento e fé. Menos a necessidade de Jesus Cristo, menos a necessidade de reconhecermos os nossos pecados. Isso não é pregado nas igrejas. É pregado muitas outras coisas. É pregado a prosperidade, é pregado a necessidade de se fazer um conselho, de um olhar pelo outro, a necessidade de obras, necessidade de evolução espiritual, faça hoje para colher amanhã, e muitas outras coisas, mas o verdadeiro evangelho, ele ainda é carente de ser pregado. E as pessoas são carentes de ouvir esse evangelho. Eu não sei quem me falou aqui a respeito de um irmão, não vou citar o irmão aqui, mas agora ele é irmão aqui na nossa igreja, e ele falou que quando começou a visitar, ele falou, pô, é interessante, nessa igreja aqui se fala do evangelho, hein? Se fala do evangelho, fala só da palavra de Deus, não fala mais nada a não ser o evangelho. Ele fala, é isso mesmo. Por isso que os bancos são mais vazios. Por isso que os bancos são mais vazios. Porque aqui nós vamos pregar a loucura do evangelho, a verdadeira história de Jesus Cristo. Irmãos, e era isso que eu ia comentar, sempre há espaço para nós. Não está saturado. A nossa alegria de falar de Cristo, que nos moveu, ela não está saturada. Não se iniba pelo fato do que tem acontecido com o movimento pentecostal e com essa overdose de coisas que acontece. A nós nos foi dado a alegria, o ministério de falar de Deus. Se não em grandes massas, se você não é um pregador, através do seu testemunho, através da sua vida individual, né? No seu dia a dia, você falar de Cristo e você falar disso. Você falar o que Cristo tem feito em sua vida.
E Romanos 1:26 não precisam... vamos abrir, vamos lá, tá? Está com tempo. Romanos 1:26. E por que a gente não pode deixar de falar? Romanos 1:26... 1:16, perdão. Paulo fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, não é motivo de vergonha. É isso mesmo, é isso que é a nossa força motriz, é a nossa força principal. A gente não pode ser inibido pelo falso evangelho que é pregado, e talvez as pessoas, os novos sabedores da era atual, nos olhar como loucos, como... como é que fala a palavra? Bitolados, era outra palavra, mas eu não vou lembrar. Bitolado. Hã? Fanático, irmão, obrigado. Como fanáticos. Nós não somos fanáticos, porque nós pregamos daquilo que nós não nos envergonhamos, porque foi aquilo que nos moveu e nos transformou. O poder de Deus. Nós pregamos o evangelho, é isso mesmo. Nós não podemos ser vistos como... nós não podemos ter vergonha de sermos vistos como loucos, bitolados ou fanáticos. Porque, de fato, foi o evangelho que nos transformou, irmãos. Não foi nada mais e nada menos. Foi o evangelho. E, às vezes, principalmente os jovens, aí até vou nominalmente se falar aqui, ainda que os outros jovens não estão aqui, mas nós, quando era na fase de vocês aí, a gente se envergonha do evangelho de Deus. A gente não quer ser mal visto perante os nossos amigos. Quando você está na igreja, e você vem às vezes com seu pai, você vem com a sua Bíblia, e quando você está na roda dos seus amigos, e alguém te pergunta: nossa, Guilherme, você é crente, cara? Aí você... meio que assim, hesitante, né? Tô brincando, tá, Gui? Com toda a liberdade. E eu falo porque eu também, às vezes... Te confesso, o mundo faz com que você seja hesitante, que você tenha vergonha de declarar aquilo que você acredita. Aí a pergunta é: por quê? Você teme o quê? Você deve o quê a eles? Não deve nada, você não deve ter vergonha de declarar aquilo que te transformou. Mesmo que você seja colocado à parte no seu grupo de amigos ali, isso é uma questão temporal, e a gente sabe que o jovem é muito alimentado, pautado por essa questão, né, do grupo. Mas o que eu diria para vocês, e foi o que aconteceu comigo, nós temos um grupo muito bom aqui, ó. Melhor do que o grupo da escola, melhor do que o grupo da faculdade. Um grupo de irmãos e de amigos e de jovens que pensam igual a você e que não vão ter vergonha de você declarar a sua fé. Sim, eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que a necessidade de ter uma vida diferente. Eu creio que eu como jovem, tenho que ter uma vida diferente. Eu tenho que tentar ser santo, tentar ser puro. E é complicado para vocês, para nós, né? Eu ainda não estou tão velho assim. Mas não devemos ter vergonha. É esse evangelho mesmo que nos motiva, irmão, jovens. Não tenha vergonha de falar isso para os seus amigos. Fala: não, sim, sou crente em Jesus. Acredito que Ele tem um plano para mim. Creio. Cristo trouxe para mim arrependimento e fé, e eu creio e tento ter uma vida moldada segundo Ele, não segundo os padrões do mundo. Romanos 10, 14 ainda aqui. Vamos folhear mais um pouquinho. E aí, de novo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, de novo, aqui a alegria, o prazer de falar. Cristo tem nos dado essa missão. Não é um jugo pesado. É algo que nós devemos fazer, de novo, como eu li lá no começo, honrando ao nosso Deus. Voltando a Ele, dar a Ele o que é devido. Né? A honra, e nós devemos honrar Ele com as nossas bocas. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos ouvido. Aquilo que tem nos movido. Porque não é o Evangelho de Cristo que penetrou seu coração, que hoje te motiva, que hoje te faz entender como que é viver. Então, irmãos, a gente tem que passar isso para as outras pessoas. Porque a gente quer que as outras pessoas também entendam aquilo que nós entendemos.
E a palavra de Deus é clara, né? A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. É necessário que alguém fale. É necessário que alguém fale. Quem vai falar? Nós temos que falar. Nós temos que falar. Nós temos essa incumbência, irmãos, de falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. De novo, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E Romanos 10, 11, não precisam abrir, diz que todo aquele que crê não será confundido. Irmãos, e aqui nós vamos entrar num outro ponto, às vezes a gente cai no engano de que nós somos o agente de convencimento. Nós não somos o agente de convencimento. Nós somos o agente da mensagem, de levar a palavra de Deus, de levar esse livro, as palavras que estão escritas aqui, a outra pessoa. Nós falarmos, tentarmos nos aplicar, entender o que ela realmente quer dizer e explicar isso da melhor maneira possível, né? Para diferentes pessoas. Muito provavelmente um jovem você vai ter que abordar de um tema, um jeito mais diferente, mas são as mesmas verdades que você vai falar para uma criança, de que você vai falar para um senhor. Mas são as mesmas palavras. Talvez só a forma como você vai abordar seja um pouco diferente. Mas nós não somos agente de convencimento. Nós somos agente pregador. O convencimento ele vem pelo Espírito Santo. A gente não pode querer fazer o papel do Espírito Santo, como muitas igrejas querem fazer. E eu acho que nós aqui sabemos o nosso papel. Eu acho que nós realmente falamos a palavra de Deus. Mas às vezes nós nos frustramos quando nós falamos e nada acontece, né? Às vezes você quer tanto que alguém seja cristão que você vai, falta chacoalhar a pessoa e fala: e aí, você não entendeu? Mas não nos cabe a nós, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crê não será confundido. Ele não vai ter mais dúvida. Ele não vai ser mais receoso. Porque quando a gente recebe uma explicação, talvez, de um humano, de uma pessoa, a gente é pautado por aquilo que a pessoa fala. E talvez, se ela for inconsistente, se ela falou alguma coisa, você fala: o que o Paulo falou não fez muito sentido. Fiquei confuso. Não entendi o que ele falou. Mas se o convencimento ele vem pelo Espírito Santo, é um convencimento perfeito. Porque vai fazer com que aquela pessoa escute o que você está falando. O que você está falando, o Paulo está falando ali, o Daniel está falando, faz sentido, hein? E o Espírito Santo dá o convencimento. É ele que te faz entender a palavra, e não a palavra que o Paulo falou, o Cícero falou, o Vitor falou. Você está sendo só um agente transmissor ali, só está abrindo a sua boca. Mas aqui dentro, o Espírito Santo já fez o trabalho. Então, quando a gente vai falar da palavra de Deus, irmãos, seja de uma maneira informal ou formal, a primeira coisa que nós devemos pensar é: Senhor, faça com que o teu Santo Espírito haja. Que não seja eu falando, que não seja a minha eloquência ou o jeito que eu fale, mas que o Senhor possa prover o entendimento a essa pessoa, para que essa pessoa não seja mais confundida, não seja mais confusa a respeito da tua palavra. Porque se isso acontecer, irmãos, o convencimento, o entendimento não é algo passageiro, não é algo temporário. Quantos de nós aqui, eu fico pensando, você conseguiria voltar ao que você era antes? Você conseguiria voltar ao tempo onde você não era cristão? Você conseguiria? Estou abrindo aqui. Sim, não? Não? Eu não conseguiria, irmão. Não dá. Não dá. Simão Pedro fala assim lá em João 6,36. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus aqui estava fazendo uma repreensão, porque ele estava falando a respeito do pão, a respeito da carne, da necessidade de novo nascimento, e alguns ali estavam não entendendo muito bem, alguns dos discípulos, não os 12, mas alguns, começaram a escapar, e ele falou: se vocês querem ir, também vão. E aí Pedro falou o quê? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, depois que a gente conhece, a gente não consegue mais voltar atrás. Por quê? Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo, não por mim, por você, por qualquer outra pessoa. É um convencimento irresistível. Então a nossa oração, irmãos, é quando no dia a dia falamos de Deus, com os nossos amigos, parentes, que Deus possa nos dar a palavra
e o convencimento irresistível pelo Espírito Santo, para que essa pessoa também consiga, né, entender da forma como nós entendemos. Porque nós não, de maneira nenhuma, irmãos, podemos voltar a como era antes. Não dá, né? Tinha um ditado que fala, uma mente aberta ao conhecimento nunca volta atrás. Eu escutei isso uma vez. Uma vez que você conhece, não tem como você pegar e falar assim, a não ser que você tenha uma amnésia, bata a cabeça, tal, você não vai pegar o conhecimento e tirar da sua cabeça. Nós temos o conhecimento, irmãos, do Evangelho. A loucura do Evangelho nos veio, né? Não tem como mais voltar atrás. Amém? E vamos ler esse. Romanos 13:8. Romanos 13:8 fala. Vamos lá. Romanos 13:8 fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Irmãos, né, eu falei sobre isso no domingo também, sobre a questão do amor, né? O amor como um fruto do Espírito. E, irmãos, se nós amamos, nós não falamos que a palavra que fala não devais coisa alguma, e a gente se colocasse como objetivo, né, falar de Deus como deveríamos, seria talvez a maior demonstração de amor uns para com os outros. A ninguém devais coisa alguma, né? A gente pode pensar em diversas outras coisas que a gente pode fazer nessa terra, preocupações que a gente tem, eu preciso fazer isso aqui por causa disso aqui, eu não quero ficar devendo isso e aquilo, quero ajudar o irmão isso e aquilo. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas com o irmão ou com um terceiro, e a única coisa que nós deveríamos nos preocupar é nos preocupar em dever o amor, digamos assim. Estou fazendo uma brincadeira, né? Porque a palavra de Deus fala, quem ama aos outros, cumpriu a lei. De novo, isso é algo que eu falo pessoalmente, particularmente, é uma falha muito grande minha. Quando eu falo com alguns amigos meus e pessoas conhecidas, colegas que eu gosto, eu fico pensando, por que não ser mais incisivo? Por que não falar de Deus? Por que não falar daquilo que tem me movido, daquilo que tem transformado a minha vida para as pessoas que eu gosto? Né? Por que não partilhar um pouco do amor que Deus me deu, transformou a minha vida para Ele? Porque, de fato, irmão, se eu não estou fazendo isso, até Deus vai me cobrar. Cadê o seu amor, Daniel, pelas almas? Cadê o seu amor pelas almas, Daniel? Cadê o seu amor pelos outros? Não só pelos irmãos, os irmãos aqui nós amamos, estamos aqui preocupados, mas e aos outros? E aos outros que não são os nossos amigos? Né? Como eu falei semana passada, Deus nos fala para amar os inimigos, quiçá os amigos, né? Os amigos, então, devemos dar a vida por eles. Devemos realmente nos esforçar, né, para fazer isso. Então, irmãos, se a ninguém devais coisa alguma, se você não quer se comprometer com nada na sua vida, se comprometa pelo menos com uma coisa: amar os outros. E uma forma de você amar, demonstrar que você ama a outra, é você falar de Cristo. Fala de Cristo, fala do que tem feito na sua vida. Nesse aspecto de falar e tudo mais, falar aos outros, a gente ama. Tem coisas que, eu sei, ter irmãos às vezes não tem filho, mas é engraçado depois que você tem filho, como você muda. E aí você entende muitas coisas, porque o amor que você tem pelo filho é muito grande, né? E você quer que aquele filho conheça a palavra de Deus. Nosso velho irmão Newton, né, sempre falava assim nas suas orações: "Mano, que privilégio, irmãos, meus meninos aqui, tudo na igreja." E eu não entendia muito isso, porque até então não tinha filho, né? Achava, não, é legal realmente que os filhos deles estejam na igreja, claro, como toda alma nós queremos que as almas se salvem, né? Mas seu filho ser salvo, irmãos, você já parou para pensar nisso? Algo que por isso que a gente entende o anseio dos irmãos. E o pedido de muitos irmãos: orem pela minha família, orem por isso, porque se nós amamos aos outros, e aos nossos filhos então, nós queremos o melhor para eles. E às vezes a gente quer incutir na cabeça dele: isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a nossa motivação não é explicar às vezes Deus, mas
fazer com que ele venha para a igreja às vezes sem entender. Então, que Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, até nisso. Porque os filhos são pequenas joias, pequenas bênçãos, são bênçãos que Deus nos dá. E nós o amamos e queremos que ele venha à igreja, mas a gente tem que ser bons dispenseiros da palavra para eles, explicando os porquês das coisas. Por que vem para a igreja? Acho que uma coisa que a gente reflete, a melhor maneira de você explicar para o seu filho por que você vem para a igreja é falar do que Deus tem feito na sua vida. Né? A criança tem que ver que a sua vida é uma vida de agradecimento, moldada. E aí ele fala, pô, meu pai vai para a igreja por causa disso. A gente vê histórias de irmãos, e esses dias escutando uma história de uma outra pessoa, falando a respeito disso, que ele falava que o erro dele foi não explicar os porquês. O fato do filho ir para a igreja era algo como obrigação. Claro que o convencimento vem pelo Espírito Santo, mas eu estou dizendo, ele não foi sábio na ministração da palavra. Ele não foi sábio no ensinar. Não mostrava na sua vida o porquê que era importante vir para a igreja. Vir para a igreja não é vir para a igreja que é importante, né? É importante, claro, mas o que nós queremos é a salvação da alma. E a salvação da alma tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Né? A criança tem que enxergar isso, desde nova, de maneiras diferentes, né? De maneiras diferentes de como a salvação modificou a sua vida. E a criança, de repente, começa a enxergar, meu pai e minha mãe realmente, entendeu? Ele mostra na vida deles ali, e eles começam a entender, pô, isso aí é importante para meu pai. Isso aí é importante para meu pai. Isso é algo que eu tenho que pensar, porque meu pai faz isso, né? E não só mandado. Mas isso, o que eu estou comentando? A respeito da necessidade de honrar a Deus, falar de Deus para os nossos amigos, nossos allegados, e aí peguei essa questão também do filho, termos a motivação correta para os nossos filhos. E se Deus está conosco, irmão, de novo, nada acontece. Se Deus está conosco, nada acontece. Pedir direção de Deus a cada hora que nós abramos a nossa boca para falar. Certo pregador disse uma vez que procurar pérolas no fundo do mar é brincadeira de criança comparada a buscar almas nesta impiedosa cidade, Londres, né? Se Deus não está conosco, podemos lançar os nossos olhos e usar as línguas em vão. Se Deus não está conosco, a gente pode falar, e nada vai acontecer. E isso é bem narrado em Lucas 5:5, quando fala sobre a pesca maravilhosa, né? Pedro estava ali, alguns discípulos pescaram e nada acontecia, mas sob a palavra de Deus houve a pesca. Ou seja, é um bom exemplo para falar que a gente pode se esforçar muito, mas se não tiver o componente principal, que é Deus, nada acontece. Esse mesmo pregador fala assim, né? Falando sobre a palavra de Deus, e ele sempre falando da palavra de Deus em tempo e fora de tempo, como fala a palavra de Deus, né? Da alegria e falando da necessidade de arrependimento e fé. Ele falou assim, uma pessoa falou para ele, exiges demais de nós quando pede que amemos um Cristo que nunca vimos. Aí ele falou, eu só posso responder, realmente é assim. Pedimos mais de vós do que esperamos receber. Mas quando entendemos nossa condição pelo Espírito Santo de Deus, nos é chegada uma paz e descanso inexplicável. É realmente isso. A gente pregar a loucura de Deus, a loucura do Evangelho, de novo, é pedir às vezes demais para outra pessoa, se ela não tem o Espírito Santo de Deus. Mas é isso mesmo que nós pedimos, porque não somos nós que falamos. Nós falamos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai convencer, e quando ele convencer, ele vai trazer uma paz e um descanso inexplicável. Não é isso que nós temos hoje, irmãos? Uma paz e um descanso inexplicável. As outras pessoas falam, por que isso? Mas elas não conseguem entender, porque elas não têm o componente principal, o Espírito Santo, que é o que nos faz entender e ter essa paz e descanso inexplicável. Mateus 11:29. Mateus 11:29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, a pregação do Evangelho, aquilo que nós falamos, a nossa preocupação é uma só. É preocupação pelas almas, irmãos. Essa igreja está aqui, claro, enquanto já servos de Cristo, filhos de Deus, nós nos reunimos para honrar e glorificar a Deus, exaltar o seu nome, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas não esqueçamos a missão da nossa igreja. A nossa missão, que é buscar as almas. Falar das almas. E por que nós queremos buscar as almas, irmãos? Porque queremos que ela tenha essa paz e descanso inexplicável. Queremos que ela tenha um descanso. Esses dias a gente brincando, é lícito temer o inferno. É lícito temer o inferno, porque no inferno o bicho não dorme. O bicho não vai parar de incomodar. É um sofrimento eterno. Mas isso só é consequência. Isso só é consequência de algo que não aconteceu antes. Sua alma atormentada o resto da vida. Sem descanso. E nós queremos para os nossos amigos, os nossos entes queridos, queremos descanso. Nós queremos que você goze desse descanso nas nossas almas. E essa é a nossa intenção. Esse é o nosso objetivo. Por isso, irmãos, falemos às pessoas ao nosso redor, aqueles que nos rodeiam. Falemos de Cristo. E se aprover a Deus que o seu Santo Espírito assim trabalhe, Ele também conhece essa paz e descanso inexplicável, o descanso para nossas almas. Esse é o nosso anseio, irmãos. E esse é motivo de alegria quando nós falamos. Nós devemos estar alegres em falar disso. Para encerrar, Filipenses 4:7 fala: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações e pensamentos em Cristo. Irmãos, essa paz que nos provê, ela excede todo o entendimento. Nós estamos vivendo numa nova Grécia, digamos assim. Eles vão nos enxergar loucos, tolos. Mas o que vem de Deus, pela loucura do Evangelho, irmãos, excede todo o entendimento. Isso é conhecido daqueles que são seus. E a gente não pode deixar de falar, irmãos. A gente não pode deixar de falar de Deus às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que nós gostamos. E mesmo as que nós não gostamos tanto assim. Porque nós queremos o mesmo. Nós queremos o descanso da alma dessas pessoas. Amém? Que privilégio, irmãos. Que privilégio ter a paz que o mundo não tem. O mundo não tem paz, irmãos. É sempre um constante conflito, sempre uma constante busca de interesses. Muitos hoje aí provavelmente estão preocupados com isso, com aquilo. Não tem paz, não tem descanso. E nós vivemos aqui e temos uma vida atribulada, mas a nossa alma ela tem paz. A nossa alma tem paz, porque sabemos que se morrermos hoje, há um destino seguro. E é essa a nossa intenção, irmãos, que outros também tenham essa convicção, vinda do Santo Espírito. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não nos cansemos, irmãos, de falar da palavra de Deus. Não nos cansemos de anunciar e falar das suas boas novas. Amém?